E aí, galera, beleza? Tranquilo? Vamos aqui para mais uma aula de física bacana. Chegamos aí na sequência do assunto de calorimetria. A gente agora vai falar sobre mudanças de fase. É uma parte bem simples, tá bom? E aí vamos tentar aqui compreender a sequência do nosso raciocínio. Pessoal, mudança de fase lembra lá que nós temos fatores que vai provocar essa mudança de fase, que é justamente as trocas de calor. Aquela energia em transição, lembra lá que ela provocava duas situações na matéria: o aumento da temperatura, a variação da temperatura, na verdade, e alteração no estado físico da matéria, beleza? Lembrar que estado físico nós temos aí basicamente três, ok? Sólido, líquido e gasoso. O comportamento molecular em cada um desses estados físicos aqui, ó. Sólido, no estado sólido, pessoal, as moléculas elas estão mais reagrupadas, elas estão mais juntas. Ou seja, a, as moléculas elas têm uma vibração bem menor em relação aos outros estados físicos, beleza? Então elas estão mais reagrupadas, estão mais próximas umas das outras. Por isso que dá a consistência, essa solidez, essa solidez, pareceu solidão, né? Dá essa consistência para o objeto ficar, ou a substância ficar rígida, não é isso? Líquido, as moléculas elas já possuem aí um distanciamento, tá bom? Um outro arranjo molecular, ok? Onde vai permitir aí uma maleabilidade, um distanciamento maior. É o que dá a consistência dos fluidos. Quando a gente olha para a água, a temperatura ambiente, ela encontra-se no estado líquido, ok? Já bem diferente do estado sólido. Aqui no estado líquido, as moléculas elas já estão um pouco mais agitadas em relação ao estado sólido. No estado gasoso, as moléculas já estão muito agitadas, tendendo a se distanciar. É importante, pessoal, quanto ao formato. O estado sólido, ele possui um formato. Por exemplo, se você pegar cubos de gelo e colocar esses cubos de gelo dentro de um balde, eles vão permanecer em formatos de cubos, porque não vai alterar a forma. Tranquilo? Agora, se você pega 1 litro de água e coloca ele dentro de uma garrafinha, dentro de um tubo ou dentro de um balde, o formato, a forma do líquido, ele vai aderir à forma do recipiente. Tranquilo? Isso é importante, porque às vezes pode se cobrar isso em questão. Então, o sólido ele não altera a sua forma. O líquido ele vai ficar na conformidade do recipiente. Tranquilo? E o gasoso, aqui ó, no líquido, quanto a questão do volume, ele vai permanecer com um volume constante, beleza? O volume é constante, tanto no sólido como no líquido. Já no gasoso, tanto a forma como o volume não é constante. Por quê? Se você consegue pressurizar uma certa quantidade de gás dentro de uma garrafinha e você abrir essa garrafinha dentro de uma sala, de um ambiente, ele tende a ocupar todo o espaço. Então, tanto a forma e o volume no estado gasoso, ele não é constante, tá bom? Ele não segue esse padrão. Pessoal, na transição de um estado físico para o outro, nós vamos observar aqui que eles têm algumas nomenclaturas. Isso já é de conhecimento de vocês. Tranquilo? Do estado sólido para o estado líquido, eu representei a ilustração para ficar mais fácil, tá bom? Ó, tenho aqui, a gente usa geralmente a água, tá bem? Como exemplo.
tenho aqui alguns cubinhos de gelo, algumas gotículas de água e ela vaporizada aqui, as nuvens. Assim eu espero que esteja bem representado. Pessoal, do estado sólido, dos cubinhos de gelo, para ele chegar ao estado líquido, vamos chamar esse processo de fusão. Toda vez que você vai fundir o material, você vai derreter o material, você vai fazer com que ele saia do estado sólido para o estado líquido. Beleza? Dando sequência do estado líquido para o estado gasoso, nós vamos fazer o processo de vaporização. E depois vamos falar desse processo de vaporização, que ele aí tem uns 3 sub-ramos, que nós vamos já discutir sobre eles. Eu vou colocar a setinha aqui para a gente já falar quais são. Tá bom? Puxar aqui uma, aqui outra e aqui outra. Já já a gente fala dele, beleza? Só voltar aqui agora o processo inverso. No processo inverso, galera, nós temos aqui do estado gasoso para o líquido, liquefação ou condensação, é o único que possui aí 2 nomenclaturas. Você pode usar liquefação, porque você vai liquefazer um gás, tá bom? Transformá-lo em líquido, ou você vai condensar ele, tá bom? Essa aqui é o fenômeno que ocorre, por exemplo, da precipitação. As nuvens, o vapor de água, formam as nuvens, lá eles vão se condensar, e aí ela retorna precipitando em forma de água líquida. Tranquilo? Beleza? Do estado líquido para o estado sólido, nós vamos chamar aí de solidificação, beleza? É interessante que existem algumas substâncias que podem passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa. Tranquilo? O nome que se dá tanto faz ser do estado sólido. Vou colocar aqui, aproveitar aqui esse pedacinho aqui. Deu de entender aí, né? Botar aqui a setinha aqui, ó. 2 setinhas. Porque a nomenclatura que se dá tanto para a ida do estado sólido para o estado gasoso, como do gasoso para o estado sólido, a nomenclatura que se dá é sublimação. Tranquilo? A sublimação, pessoal, tanto faz ser o caminho do sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido. Algumas literaturas anteriormente utilizavam-se do gasoso para o sólido de cristalização, tá bom? Ou ressublimação. Era algumas nomenclaturas, mas atualmente utiliza-se a mesma, tá bom? Tanto para do estado sólido seguindo para o gasoso, como do gasoso para o sólido, beleza? Um exemplo, a naftalina, que é muito utilizada. Ela, quem já foi aí em alguns banheiros públicos, viram que aquelas pedrinhas brancas que são colocadas nos mictórios, elas começam a evaporar, elas estão saindo do estado sólido para o estado gasoso ali, sem que ela passe pelo estado líquido, que é um estado intermediário entre o sólido e o gasoso. Beleza? Ok? Então vamos falar aqui da vaporização rapidinho, pessoal. Que a vaporização é o processo de transição do estado líquido para o estado gasoso. Porém, aparece aí umas 3 nomenclaturas relacionadas à vaporização. Uma delas, a primeira, é a evaporação. Opa. Evaporação, tranquilo. A ebulição. E a calefação. O que é cada um deles aqui? Ó? Anotem no rodapé de página de vocês, tem no material também de vocês aí, ok? A evaporação é um processo que ocorre naturalmente. Ó, toda substância ela tem um ponto de fusão, ela tem um ponto de ebulição, que são os pontos básicos lá, que inclusive a gente usou como referência nas nossas escalas termométricas. Lembram lá? O 0 grau, a água encontra-se em fusão,
e nos 100 graus Celsius, a água encontra-se em ebulição. Então, ebulição, já antes de falar da evaporação, na água, no caso da água, ao nível do mar, na chamada CNTP, condição normal de temperatura e pressão, ao nível do mar, ela vai ocorrer a uma temperatura fixa de 100 graus, aproximadamente 100 graus, tá bom? Por isso que eu aqui abri o parêntese e falei na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Tudo isso ocorre ao nível do mar, para sair exatamente a 100 graus Celsius. Óbvio que na nossa região aqui, nós não estamos no nível do mar. Então, a água não vai ebulir a 100 graus Celsius. Ok? Beleza? Então, ebulição é quando ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso a uma temperatura fixa, beleza? A uma temperatura estipulada. A evaporação, por exemplo, da água, ela não vai ocorrer a 100 graus Celsius, ela ocorre abaixo de 100 graus Celsius. É um processo lento, ocorre na superfície dos líquidos, beleza? Se você, por exemplo, quando lava a roupa e coloca a roupa para secar, a roupa ela não chega a 100 graus Celsius, não. Ela não vai, por exemplo, lá no varal, ter que chegar a 100 graus para poder a água virar vapor, não. É um processo que ocorre naturalmente abaixo do ponto de ebulição. Então, isso aqui é importante. Por que eu coloquei ebulição aqui no meio? Porque abaixo do ponto de ebulição, nós temos a evaporação. Depois da ebulição, nós temos o que nós chamamos de calefação. Acima de 100 graus é quando ocorre a vaporização instantânea. Já viram quando menino gosta muito de fazer isso, quando a mãe está passando ferro na roupa, aí ele fica borrifando com o amaciante, né, no ferro quente. E aí quando ele joga gotículas de água no ferro quente, ele vai... Então, aquele processo instantâneo, acima de 100 graus, ocorre aí essa passagem instantânea do líquido para o gasoso, nós chamamos de calefação, beleza? É basicamente essa aí os 3 tópicos que envolvem a vaporização. Ela se subdivide em evaporação, ebulição e calefação. Todos esses 3 itens aqui é a relação de passagem do estado líquido para o estado gasoso, ok? Lembra lá na aula anterior que nós falamos sobre calor sensível e calor latente? Lembra que calor sensível, lembra, o sensível é aquele que faz o aumento da temperatura. Ele apenas faz com que a temperatura vá se elevando em uma substância, em um corpo. Tranquilo? Calor sensível, temperatura aumenta. Deixa eu colocar então bem aqui de ladinho aqui. Calor sensível influencia apenas, se estiver meio apagado aqui, aqui está escrito calor sensível, beleza? Ele vai influenciar apenas a variação de temperatura. Então, ele influencia a variação. Deixa eu ver daqui. De temperatura. Quase não sai isso aqui. Então, calor sensível é quando a gente observa apenas o aumento da temperatura. Quando que a gente vai ver isso aqui na prática, nos cálculos, já quando a gente entrar na interpretação desse gráfico aqui, beleza? Lembrou que é calor sensível? Ele é a quantidade de calor que uma substância ou um corpo ele recebe para variar sua temperatura. Ou seja, ele pode perder ou pode receber. Se ele perder calor, a sua temperatura baixa. Se ele recebe calor, sua temperatura se eleva, ela aumenta. Beleza? Ok? Então vamos lá. Falamos do calor sensível, agora vamos ver aqui o calor latente. Lembrar que o calor latente, pessoal,
é a quantidade de calor que faz com que uma substância ela passe de um estado físico para o outro. É o calor latente que faz esse processo aqui, ó. Tá certo? A passagem daqui para cá é em consequência do calor latente. Tranquilo? Quando eu estou apenas aquecendo o gelo, que ele ainda não derrete, que ele apenas começa a receber calor para se transformar em água, nele ele está recebendo o que chamamos de calor sensível. No exato momento que eu tenho água e gelo, a atuação do calor, a energia recebida naquele exato momento, nessa transição aqui, ó, nós temos o calor latente. Então, ó, quando eu começar a aquecer aqui, eu tenho calor sensível. Nessa transição aqui, eu tenho o calor latente, que eu vou chamar essa letra L aqui. Então, nesse meio termo aqui, eu tenho gelo e água. E uma característica muito importante. No exato momento da mudança de fase, se eu tenho gelo e água em um recipiente, tanto aquela água quanto o gelo, eles têm a mesma temperatura. A temperatura entre eles, ela encontra-se em equilíbrio. Da água e do gelo, é a mesma. Tranquilo? Eles têm a mesma temperatura. Inclusive, a gente vai entender isso aqui no gráfico aqui, ó. Ok? Essa aqui, pessoal, é a fórmula para a gente calcular a quantidade de calor, tá certo? Durante a mudança de fase, tá certo? De estado físico, perdão. A mudança de estado físico. Então, eu vou calcular a quantidade de calor utilizando essa fórmula. M é a massa da substância e o L é o que nós vamos chamar de calor latente. Na água, no ponto de fusão, é 80. Eu coloquei essa observação, é um valor tabelado. A maioria das questões elas vão trazer para você no enunciado o valor de L, tá bom? Para você calcular. Existe o de tanto de fusão como de vaporização também, beleza? Então, essa é a diferença de calor latente para calor sensível, ok? Antes de eu falar de calorímetro, bora partir para essa parte aqui, que aí nós vamos pegar aqui o raciocínio do calor latente e do calor sensível, beleza? Eu tenho aqui um gráfico que representa a passagem do estado sólido para o estado líquido. Essa representação aqui, ela é a mesminha se eu tiver do estado líquido para o estado de vapor, de gás, tá bom? Gasoso. Que a gente vai ver depois outros gráficos em relação a isso. O gráfico é o mesmo. Nesse caso aqui, eu estou indo do sólido para o líquido. O gráfico inverso, ele poderia começar aqui do líquido, descendo até chegar no sólido. No material, tem essa representação. Beleza? Eu peguei isso aqui como ilustração para a gente poder entender o raciocínio que é o mesmo para os outros gráficos. Ok? Essa substância aqui, que eu não identifiquei qual é a substância, importante é você entender a interpretação do gráfico, porque não existe uma única substância no planeta, nem no universo, existem inúmeras. Vamos entender então como é que é o entendimento aqui, ó. Ele aqui, nesse exato momento, ele encontrava-se sólido até aqui, tá certo? Ou seja, aqui esse eixo representa a temperatura, nesse caso na escala Celsius, e esse eixo aqui representa a quantidade de calor recebido. Eu botei QR, tá bom? Quantidade de calor recebido. Nesse trechozinho aqui, pessoal, nesse primeiro momento, que eu vou chamar trecho 1, vou colocar um I aqui, ó, de trecho 1, nós temos a substância apenas no estado sólido. Confere? Então, se ela está no estado sólido nesse exato momento e a temperatura está aumentando, nesse trecho aqui eu tenho uma ação apenas do calor sensível. Ok? A quantidade de calor, para mim calcular aqui, que eu vou calcular, para eu calcular, na verdade,
para ele aumentar essa temperatura aqui, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, do Quimacete. MC delta teta. Então, ó, essa é a fórmula que eu vou calcular quando eu tenho apenas a ação do calor sensível. Quando eu tenho a ação do calor sensível, se eu quero calcular ele, eu vou colocar aqui, ó, Quimacete, viu? A fórmula lá do Quimacete. Sou que inventou esse nome Quimacete? Não, isso aí faz tempo, menino. Quem inventou já foi os outros antigão aí. Eu só peguei, a gente não esquece e aplica nas questões, beleza? Então, sempre que a situação, o momento que estamos analisando, ocorre apenas o aumento da temperatura e ainda não ocorreu a transição, nesse trecho aqui nós vamos calcular o calor pela fórmula do Quimacete. Beleza? Agora, pessoal, observa que nesse trecho aqui, na transição do estado sólido para o estado líquido, eu vou ter sólido mais líquido, porque ele está derretendo. Então, no mesmo momento que ele está derretendo, eu ainda tenho sólido e tenho líquido, beleza? Nesse momento aqui, pessoal, que eu vou chamar de segundo momento, vou ter o 2 aqui, ó. Esse aqui, nós vamos calcular, ó, qual é o calor que está atuando aqui? Calor latente. Então, a quantidade de calor que eu vou calcular nesse momento aqui, eu vou calcular por essa fórmula, ok? Beleza? Então, nesse trecho aqui, essa aqui é para me calcular aqui, e porventura também aqui, ó. Beleza? Nesse segundo trecho aqui, para mim calcular, eu estou errando demais. Nas professoras me pega depois e me bate. Para eu calcular esse trecho aqui, eu utilizo a fórmula do calor latente. Nesses trechos aqui, onde ocorre apenas a variação da temperatura e o estado físico permanece o mesmo, eu uso a fórmula do Quimacete. Então, o que é que acontece? Qual é a quantidade de calor total para essa substância sair do estado sólido até o estado líquido? Então, para eu calcular a, a quantidade de calor total, eu vou fazer o somatório das quantidades de calor. Beleza? Como é que eu vou fazer isso aí? Ó? Vou pegar aqui o pincel vermelho. Eu vou fazer a quantidade de calor 1, ó, Q total é igual a Q1 mais, aqui é o trecho 3, tá, pessoal? Que eu não destaquei. Vou botar aqui, ó, 1, 2, 3. No trecho 1 e no trecho 3, eu calculo por essa fórmula aqui, ó, porque é apenas a variação de temperatura e não alteração do estado físico. No trecho 2, ocorre aqui a transição, a passagem de um estado físico para outro. Então, nesse trecho 2, a fórmula que eu uso do calor latente. No trecho 1 e 3, eu uso o Quimacete, tá bom? Que é para me calcular o calor sensível, beleza? Então, vou ter Q1 mais Q2, ó, Q1 relacionado a esse trecho, Q2 relacionado a esse trecho. E mais esse outro aqui, ó, Q3. Beleza? Quem é Q1? Vai ser a massa dessa substância vezes o calor específico dessa substância, tá bom? Lembra que nós temos lá no conteúdo anterior a diferença entre calor sensível, tá certo? Lembram? E a capacidade térmica.
Lembra que nesse caso aqui, ó, essa fórmula, ela, apesar de lembrar um pouco da capacidade térmica, ela é uma outra formulazinha, tá bom? Apesar de ser bem semelhante, bem parecida. Ok? Então, nós temos aqui a massa. Nós temos aqui o calor específico. Beleza? E a variação de temperatura, que você vai pegar a final menos a inicial. Nesse caso aqui, ó, está ocorrendo o aumento de temperatura. Então, geralmente, esse resultado aqui vai dar positivo, essa quantidade de calor. Se fosse o inverso, onde as temperaturas iriam estar caindo, onde ele está perdendo calor, iria dar negativo o resultado. Ok? Então, quem é Q1 e Q3? Mesma situação, ó. Massa, calor específico e variação de temperatura. Só que a variação de temperatura de Q1 é daqui para cá, ó. A variação de temperatura de Q3 é daqui para cá, ó. Ok? Não tem variação de temperatura no segundo momento aqui, ó, do Q2. Ok? Por quê? Porque nós vamos utilizar essa fórmula. Eu vou apenas multiplicar a massa vezes o valor tabelado do calor latente. Ok? É basicamente isso daqui, pessoal. Tranquilo? Esse aqui é o raciocínio. Tá bom? Calorímetro, pessoal. O calorímetro é um recipiente onde ele é feito de cobre, de outro metal, com uma barreira de isopor, onde nele vai ser acoplado um termômetro para esse termômetro ou outros aparelhos, tá bom? Que consigam ser monitorado e observado as trocas de calor das substâncias que são colocadas lá no interior. O calorímetro ele tem que evitar a troca de calor das substâncias do seu interior com o meio externo. E nem ele mesmo, para ele ser ideal, nem ele mesmo pode trocar calor com as substâncias. Tá certo? Na prática, sabemos que é impossível eu ter algo com a perfeição tamanha assim. Ok? É basicamente isso daqui, pessoal. Essa segunda parte do assunto, das mudanças de fase, é um assunto bem simples, cai corriqueiramente em questões de vestibular, mas as questões que caem, elas são questões simples. Não são questões complexas, tá bom? Tenham aí calma nos estudos, não se assustem com o assunto, até porque é um assunto bem light, tá bom? É um dos melhores assuntos que tem na física, é esse assunto de calorimetria, mudança de fase. É uma coisa legal aí da gente aprender, tá bem? Então, até a próxima. Na próxima aula a gente vai dar sequência no conteúdo. Tenham bons estudos e o professor fica na aguardo aí para estar ajudando vocês dentro das nossas limitações, sempre buscar sanar todas as dúvidas, tá bom? Um abraço virtual, fiquem com Deus.